Hebreus capítulo 12, no verso 1. Olha o que aqui nos diz o escritor aos Hebreus. E eu espero em Deus que essa palavra, ela tenha um rompimento na sua vida mesmo. Que você possa dizer, olha, agora realmente eu entendi e a minha vida vai dar certo. Porque todos nós queremos que a nossa vida dê certo mesmo, amém? Todos nós queremos isso. Hebreus 12, ele diz, portanto, olha só o que ele diz, portanto, nós também, ele está dizendo, olha, nós, os apóstolos, os discípulos, os servos de Deus, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos o quê? O embaraço, deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia, e ele dá uma sugestão, ele diz, e corramos com paciência, diga paciência, paciência, nós queremos da noite para o dia, nós queremos assim, olha, você vai vir à frente, eu vou impor as mãos a você e a sua vida vai mudar. Aí ele disse, não, a vida cristã é uma carreira, e você tem que saber correr, e com paciência, a carreira que nos está proposta. Agora olhe a receita infalível para o sucesso, para que a sua vida dê certo. No versículo 2, ele dá a receita para isso. Ele diz assim, olha, o que é que eu tenho que fazer? Correr essa carreira. Ele disse, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Pode anotar. Se você quiser vencer na vida, você tem que fixar os seus olhos. Eu sei que hoje nós queremos fixar os olhos nas pessoas. Nós olhamos assim, olha, a minha vida não dá certo por causa do meu pai. A minha vida não deu certo por causa do meu cônjuge. A minha vida não deu certo porque eu tomei algumas decisões equivocadas na caminhada da vida. Mas ele diz claramente que você tem que correr, sair de todo o embaraço, essas coisas que norteiam a sua mente, e você tem que fixar os seus olhos em Jesus. Jesus é o segredo, irmãos. Talvez você diga assim, eu quero vencer. Eu quero correr e obter vitória. Eu quero ainda neste ano de 2025, chegar ao final do ano e dizer, eu venci. Olhe para Jesus. Fixe seus olhos nele. É isso que o autor aqui ele está nos ensinando. Olhe para Jesus. Se você fizer o que ele fez, pastor, mas eu não sou como Jesus. Claro. É porque você olha Jesus como Deus. Mas todos nós temos que olhar Jesus primeiro como homem. Ele é vero homem, vero Deus. 100% homem, 100% Deus. Então eu preciso olhar para ele, como ele andou. Nessa situação que é semelhante à minha. Como é que ele fez qual foi o jeito, que pegadas ele deixou? Quais foram as marcas que Jesus deixou na caminhada da sua vida? Porque se você cruzar a linha que ele cruzou, você vai vencer como ele venceu. Isso é impossível, é difícil. Quem disse, irmãos? Jesus, antes de ir à cruz,
chama os seus discípulos, e o que é que Jesus diz a eles? Gente, vocês estão 3 anos comigo, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo você vai ter luta, dificuldade, adversidade, mas tem de bom ânimo. E aí o que é que Jesus diz? Como eu venci, vocês vão vencer. Só que se nós olharmos, Jesus não tinha vencido ainda, porque ele não tinha ido à cruz e nem tinha ressuscitado, sim ou não? Mas a ideia, a mentalidade de Jesus é que ele era um vencedor. É essa mentalidade que nós temos que ter na caminhada da nossa vida. Por isso que o autor aos Hebreus, ele diz, tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé. Se você olhar para Jesus, pastor, eu vou ter desânimo. Pode ter, mas se você olhar para ele, algo ele fará na tua vida. Você vai ter problema? Vai ter problema, irmãos. Nós nos convertemos, mas nós somos humanos. Amanhã você vai enfrentar um leão, um gigante. Mas você precisa entender o seguinte: quem está em mim é maior do que todos esses problemas. Nós não podemos tirar essa mentalidade da igreja, do povo de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa a você: está desanimado? Está abatido? Olhe para Jesus. Olhe para Ele. Irmãos, não tem outra coisa. Às vezes as pessoas dizem assim: olha, está desanimado, vá para o cinema, assista um filme de comédia, vá para um circo, faça coisas que você nunca fez. E tudo isso a gente já fez, sim ou não? De alguma forma ou de alguma maneira. Em algum momento da nossa vida, as sugestões do mundo foram essas. Compre aquela TV. Se você comprar a de 60 polegadas, vai te trazer ânimo. Traz. 1 dia, 2 dias, depois se torna o quê? Normal. Eu vou comprar aquele carro. Quando eu tiver, aí a pessoa faz de tudo para adquirir aquele carro. Adquire, se alegra, viaja, se encanta. Mas passado alguns meses, o encanto vai embora. Então o autor ele diz: olha, a sugestão que eu dou, olhe para Jesus. Nunca nós tivemos uma geração tão abençoada como essa geração, mas uma geração fraca emocionalmente, se abate fácil, desanima fácil, desiste fácil. Jesus, irmãos, ele é um modelo que nós podemos imitar. E acredite, esse é o caminho da tua vitória. Amém? Aí você diz: mas pastor, como eu posso ter meus olhos fixos em Jesus? Eu vou pegar um crucifixo, eu vou colocar aquele Cristo ali da cruz e vou ficar olhando para ele? É assim? Não. E aí eu queria que você marcasse algo. Podia marcar na sua Bíblia, no seu caderno, ou assistir várias vezes essa mensagem. Para você manter os olhos fixos em Jesus, você precisa ter o olho fixo na Bíblia. O que você quiser saber sobre Jesus está na Bíblia. Hoje, cursos teológicos, faculdades teológicas, todo mundo fala sobre Jesus, sobre Ele ser bom, ser maravilhoso. Mas a Bíblia, irmãos, ela nos mostra quem verdadeiramente Ele é. Se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Jesus em todas as páginas da Bíblia. E se você colocar fixos seus olhos nela, na Bíblia, você vai lembrar o quanto Deus
me ama, ama você, ama cada um. Você vai ver de Gênesis, desde quando o homem cai, até quando Jesus ele vem, é crucificado, ressuscita ao terceiro dia. Toda a caminhada é Deus demonstrando para mim e para você o amor dele para conosco. É o homem falhando, é o homem errando, é o homem se equivocando, é o homem buscando caminhos diversos, mas é Deus mostrando a este homem, a mim, a você, que Ele não desiste de nós e que Ele nos ama. Meu pai, ele pode não ter me amado o suficiente, minha mãe também, meus irmãos, filhos, netos, seja lá quem for, que você queira colocar aí, mas você tem um Deus que ama você. E Jesus, ele andava com esses olhos fixos no Pai, e nós precisamos copiar o nosso Jesus. Eu disse na semana passada, seja forte. Pode assistir o vídeo, está lá no YouTube. Seja forte. E quando eu digo aqui que a Bíblia, ao ler, ela me faz lembrar justamente isso, que Deus me ama, é porque ninguém é forte se ela não se valoriza. Quando eu falo ser forte, eu estou dizendo, olha, você precisa ter os olhos fixos em Jesus, fixo na Bíblia, e saber que Ele me ama. Diga, Deus me ama. Deus nos ama, irmãos. Amém? Ninguém é forte, querido, se você não entende o quanto precioso você é, o quanto de valor você tem. Deixa eu pedir uma coisa a você. Saia das mãos das pessoas. Mas pastor, não estou na mão de ninguém. Ninguém manda em mim, eu sou independente. Eu estou falando emocionalmente. Não dependa do seu cônjuge, não dependa do seu filho, não dependa do amor de pessoas. Quer ser feliz, não fique nessa dependência. Olhe para você hoje, vá ao espelho, olhe para aquela pessoa maravilhosa diante do espelho e diga, olha, eu sou preciosa, eu tenho valor, Deus me ama. Então eu acredito que tem muita gente que não gosta de mim e de você, sim ou não? Tem gente que você nunca viu, não andou, ele olha para você e diz, não gostei, sim ou não? Tem gente que você nunca fez mal, sim ou não? E ele não gosta de você. Tem gente que você só viu uma vez, uma única vez. E dali ele disse, detesto aquela pessoa. Arrogante, prepotente. A pessoa não lhe conhece. E aí, você não entende que talvez o mundo não goste de você. E você conclui de forma equivocada que Deus não te ama. De forma equivocada você diz, se Ele não me ama, eu não. Se meu filho não me ama, eu não sou amado por ninguém. Se meu pai e minha mãe não me ama, eu também não vou ser amado por ninguém. Ei, Deus ama você. Não estou falando para te empolgar. Estou falando a realidade da Bíblia. Tem até aquela canção, não importa o que você fez, não importa onde você andou, Deus me ama. Eu sei que os críticos, eles podem dizer assim, é um evangelho fraco. Como é fraco, irmãos? O evangelho ele é simples.
Porque as pessoas elas dizem, olha, para que Deus possa te amar, você tem que pregar, você tem que cantar, você tem que estar todos os dias na igreja. Não. Para Deus te amar, você não precisou fazer nada e vai continuar sem precisar fazer nada. Ele fez tudo por mim e por você. Pare de querer arrumar ou melhorar. Nós queremos empolgar o nosso cônjuge, a gente bota um penteado diferente, um perfume diferente, uma roupa diferente, para empolgar o nosso cônjuge. Mas Deus você não vai conseguir empolgar. Deus é você aceitar o que Ele é para você. Deus é amor. Deus não tem amor, porque se Deus tivesse, Ele poderia não ter. Deus é amor. Ou seja, não importa, Ele me ama. Mas eu sou pecador, eu sou falho, eu fiz tanta coisa errada. Isso não tira o amor de Deus sobre a tua vida. Ele continua te amando. E isso você precisa ter na sua mente. Então, por favor, sinta-se amado por Deus. Pastor, olha, os olhos fixos em Jesus, o que é que tem a ver com amor? Jesus, irmãos, ele não tinha nenhuma dúvida, nenhuma, de que o pai dele o amava. Pode olhar na Bíblia, não tem. João 10, abra sua Bíblia em João 10. Eu teria vários textos, mas eu vou citar esse aqui, para você dizer assim, olha, a partir de hoje eu vou fixar os olhos em Jesus. João 10, 17. Esse capítulo fala do bom pastor, que ele entra pela porta. Eu já expliquei, deixa eu só explicar rapidamente o que era que Jesus estava dizendo assim. O bom pastor, ele entra pela porta. O ladrão, ele é um salteador. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, eu sou o bom pastor. Eu entrei pela porta. Qual é a porta de entrada de uma pessoa na terra? A vagina de uma mulher, sim ou não? Jesus entrou pela porta de entrada de qualquer ser humano na terra, pela vagina de uma mulher. Hoje nós temos os partos cesáreos, mas na antiguidade não tinha. A porta de entrada era a vagina de uma mulher. Aí Jesus disse, olha, o pastor, ele entra pela porta, pela vagina de uma mulher. Foi assim que ele entrou na terra. Mas o ladrão, ele é como? Ele é um salteador. Ele não entrou pela porta. O diabo, ele não entrou pela porta. O diabo, ele só entra se você permitir, na sua mente, na sua casa, no seu relacionamento. Porque o diabo, ele se alimenta de pessoas. Aí Jesus, ele está falando isso. Ele diz, olha, o ladrão, ele é salteador. Aí no verso 17, por isto, o pai, o quê? Jesus foi quem disse isso dele. Ele disse, olha, eu sei que tem muita gente que não me ama. Eu sei que tem muita gente que não gosta de mim. Eu sei que o diabo, ele não quer que eu me torne quem eu tenho que ser, o Salvador. Mas ele disse, o Pai me ama. E ele diz o motivo porque o Pai o ama. Porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Amém? A mentalidade de vencedor que você precisa ter é essa. A segunda, o Pai me ama. Diga, o Pai me ama. O Pai me ama. Deus nos ama incondicionalmente, irmãos. Continuamente Ele nos ama. Ele nunca para de nos amar. Por isso que Paulo, ele diz, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ele está numa situação aqui, continuamente ele sabe que o Pai me ama. Então se Deus é por mim, se Deus me ama, eu vou vencer. Eu sou vencedor. Isso aqui não é um textinho da Bíblia, irmãos. Isso aqui é uma verdade eterna. Porque se você pensar, eu acho que Deus está chateado comigo. Olha, pastor, eu acho que eu fiz algumas coisas
que não agradou a Deus. Olha a mentalidade que o diabo fica botando nas pessoas. Não, eu acho que eu não estou agradando muito a Deus. Eu acho que Deus, ele não me ama tanto assim. Sabe por que eu acho que eu fiz tanta coisa errada. Andei por tantos caminhos equivocados, eu acho que Deus não me ama mais. Pastor, na verdade eu acredito o seguinte: Deus está bravo comigo. Tem muita gente pensando nisso, porque passa um filme na nossa história de coisas erradas, equivocadas que nós realizamos. E nós acreditamos, porque muitas igrejas, pastores, pressionam as pessoas. E diz: olha, você tem que fazer uma penitência, você tem que pagar um preço alto, Deus vai te castigar, a mão de Deus está vindo sobre você, olha tudo que está acontecendo na tua vida. Tem muita gente que diz isso. É porque você fez muita coisa de errado. E as pessoas, elas vão começando a acreditar nisso. Mas cuidado. Porque se você deixar que esse pensamento entre no seu coração, você não precisa de mais nada para ser derrotado, você já é um derrotado. Sabe por quê, irmãos? Só aqui no nosso meio, quem nunca pecou? Quem nunca falhou? Mas eu preciso caminhar querendo o seguinte: mas Deus, Ele me ama. Eu só vou ser forte, eu só vou ser vencedor, tendo essa certeza, tendo essa convicção de que Deus, Ele não me deixa, não me abandona, porque Ele me ama. Passe um pouco para João 15, verso 9. Veja o que Jesus, ele diz. Jesus está falando. João, é Jesus aqui que está falando. Ele disse assim, olha: como o Pai me amou, olha a convicção que ele tinha de amor, irmãos, que ele era amado. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Aí ele diz assim, olha, se o Pai me amou e eu amei a vocês, permanecei no meu amor. Diga, eu vou permanecer, diga, no amor de Deus. Aqui está a base da sua vitória e da sua vitória pessoal. Aqui está todo o Evangelho. Você precisa hoje colocar isso na sua mente, em nome de Jesus. Eu quero que você saia hoje à noite com essa mentalidade: Deus me ama. Diga, Deus me ama. É tão simples que você precisa repetir várias vezes: Deus me ama. E eu não canso de pregar isso, porque isso traz segurança para mim e para você. Porque, olha, tem uma coisa aqui, ó, esse dedinho assim, ó, esse dedo, ele é terrível. É o dedo acusador. E se fosse só do diabo, ainda era bom. Mas é dos diabos que a gente encontra na nossa caminhada da vida. Pessoas apontando para você, pessoas querendo desprezar você, pessoas querendo com esse dedo diminuir você. Mas eu quero que você, a partir de hoje, saia desse lugar aqui e comece a andar com a cabeça erguida. Mesmo que tenham pessoas apontando para você os seus erros, as suas falhas, mas você olha e diz: Deus me ama. Jesus estava dizendo: como o Pai me amou, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Jesus, ele tinha o amor do Pai. E isso fazia com que todos aqueles ao seu redor tivessem o mesmo amor.
Quando você tomar posse dessa palavra na tua vida, você vai ver como vai ser suave a sua vida. Você vai dizer: ah, quando eu fui para a igreja, a minha vida mudou. Não, 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 não. Quando você entendeu que Deus te ama, a sua vida muda. Porque essas condições, capacidade nenhuma de mudar a sua mentalidade. Por que eu digo isso? Porque se você olhar a caminhada de Jesus, quem guerreava, quem pelejava com ele, quem apontava o dedo para ele, era quem estava dentro da sinagoga. Eram os religiosos, eram os perfeitos. Jesus veio para eles, sim, ele disse: olha, veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, diga eu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como é lindo, irmãos, esse amor. Nós como igreja já passamos muitas adversidades, mas uma coisa que nos mantém em pé é essa convicção, essa certeza do amor de Deus. Por isso eu posso dizer algo a você. E por favor, não me entenda mal, achando que eu estou dando o direito a você, a autorização para você pecar, para você errar, para você falhar quantas vezes você queira. Não. Diga-se comigo, nada. Diga nada. Nada do que você fez, nada do que você faz, nada do que você ainda vai fazer de errado pode parar o amor de Deus sobre a tua vida. Nada, diga nada. Por que eu digo isso? Se você não crer nisso, você vai ser uma presa fácil. Uma presa das adversidades, uma presa fácil das lutas da vida. Você vai ser uma presa fácil para pessoas. E por favor, não seja refém de pessoas. Meu irmão, se liberte hoje no nome de Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantas? Nenhuma. Mas pastor, o cara matou. Mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As leis dos homens te condenam. Se você matar, você vai preso, vai ser julgado. Mas o Evangelho não, irmãos. O Evangelho, ele fala de um Deus que nos ama. E, por favor, não queira ficar refém de pessoas. Não fique refém da aprovação das pessoas na sua vida. Se você ficar refém da aprovação das pessoas, só fizer algo, só se as pessoas elas aprovarem na tua vida, você vai viver somente para agradar as pessoas. Você tem que agradar essa pessoa a vida toda. Porque se desagradar a pessoa, ela chuta você. Aí você não quer desagradar pessoas, aí o que é que você faz? Você se rende. Você se torna uma presa dessa pessoa. Talvez uma fala sua ou um comentário seu deixa você cativo a essas pessoas. E aí você, sem querer, você vai estar nas mãos dessas pessoas e não nas mãos de Deus. Você lembra de Davi? Um dia ele pecou, adulterou, projetou a morte do seu amigo.
E um dia um baixinho chamado Natã chegou para ele contando uma parábola, uma história, e disse: ó rei, tinha um homem que era muito rico, muito rico. E tinha um outro que só tinha uma ovelhinha. E esse homem muito rico, rei, ele se apossou daquela ovelha. E quando Natã disse isso, diz a palavra do Senhor que Davi ficou irado e disse: esse homem deve morrer. Aí Natã aponta o dedo para ele e disse: este homem é tu, ó rei. Ele se humilha, o menino morre. E um dia Deus manda Natã lá e diz: oferece a ele 3 caminhos. E disse os 3. Sabe qual foi a escolha de Davi? Eu não vou ficar refém de pessoas. Davi disse: caia eu nas mãos de Deus e não caia nas mãos dos homens. Sabe por quê, irmãos, ele disse isso? Porque ele sabia que Deus era misericordioso. Os homens são impiedosos. Os homens, você chega ferido e eles querem enfiar e ainda torcer dentro de você. Você chega magoado em casa e o que você recebe é palavras pesadas, acusadoras, desanimadoras. Você diz: olha, eu vou mudar de vida, eu vou prosperar, eu vou ser abençoado, eu vou viver uma vida de sucesso. E de repente, quando você se depara com pessoas maldosas. Então, em nome de Jesus, minha sugestão hoje para você: fique nas mãos de Deus, porque de alguma forma Ele vai usar de misericórdia para com você, que de alguma forma Ele vai olhar para você e o amor dele é tão grande, é imenso, profundo, não tem dimensão. E esse amor, ele vai alcançar você. Deus é maravilhoso, irmãos. Diga: Deus me ama. Agora abra sua Bíblia lá em 1 João capítulo 3. Vamos ficar em pé. Eu quero que você viva firme essa verdade de 1 João capítulo 3. Diga: Deus me ama. Essa é a grande verdade dessa noite. Olha o que é que ele diz. Primeira João 3, 1. Vejam quão grande amor nos tem concedido o Pai. Observem, vejam quão grande amor nos tem concedido o Pai. Que amor é esse? Aí ele diz: que fôssemos chamados filhos de Deus. E ele diz algo aqui forte para você. Por causa disso, olha só, por causa do amor de Deus, porque você agora se transformou em filho de Deus, aí ele diz: por isso, o mundo não nos conhece. Por quê? Porque não conhecem a quem? A Ele, a Deus. Ninguém vai te conhecer. As pessoas vão olhar para você quando você começar a viver e dizer assim: mas Deus me ama. Eles vão dizer: mas como? Ela fez tanta coisa de errado, ele fez tanta coisa de errado. Aí você continua andando e dizendo: mas Deus me ama. Mas não importa. Deus me ama. E como eu vou saber, pastor? Olhe para a cruz. Igreja, vamos olhar para a cruz.
Tem algo nessa Semana Santa, da proximidade, aí você vê roupas de Cristo, você vê coroas de espinhos, não é isso? Você vê. Mas olhe para a cruz, olhe para a coroa de espinho, olhe para ela. E como eu disse na semana passada, aquilo não é uma fantasia, ali é a realidade. Ele morreu por mim e por você. Ele derramou o seu sangue por mim e por você. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Então, querido, tudo que você vai ver, ouvir nesse período de Páscoa, tudo que você vai ouvir, ver do que aconteceu com ele, não foi encenação, não foi brincadeira, irmãos, não foi fantasia. Tudo que você vai ver nesse período foi real. Foi o amor dele por mim e por você. E ele fez tudo isso por amor. Tudo que ele fez. Se você pensar em algo, toda a trajetória do Calvário, Jesus indo ao Calvário, você vai ver que ali, alguns veem sangue, outros veem coroa de espinho, outros veem chicotes, outros veem lanças, homens embravecidos, mas eu e você, em toda essa cena, nós podemos olhar e ver o amor de Deus. Ele fez isso porque Ele me ama, ama cada um de nós. Então eu quero que você saia com essa verdade hoje à noite. Deus me ama. Vamos orar. Vamos falar com o Pai. Eu queria que você dissesse várias vezes para você mesmo: Deus me ama. Deus me ama. Não importa o que você fez, não importa onde você andou, Deus ama você.